com vocês, né? Com todos os amigos e irmãos do Raciocínios Espíritas. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa prática evolutiva, daquilo que nós verdadeiramente precisamos para transformar o que lemos, o que estudamos, em práticas que nos conduzam ao aperfeiçoamento e à evolução. Kardec, ele nos lembra muito que virtude é o mais alto grau do conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E como é que a gente faz isso? Como é que funciona o progresso moral? E na resposta à questão 780 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos do Alto nos respondem que não, e decorre do avanço intelectual, mas não concomitantemente. Então, entre esse avanço intelectual, que é fruto das nossas insistentes leituras e estudos, existe uma prática necessária, né? Existe um estágio pela vida para que a gente encontre as oportunidades de exercitar, vivenciar, experienciar aquilo que nós lemos para a nossa construção e reconstrução. Tem um sábio filósofo, Cabral Araújo, que diz que sábio não é adquirir virtudes, e sim saber lidar com os defeitos. E todos nós os temos, né? Já diz Joana de Ângeles que quando lamentamos por esses defeitos, ou quando não temos a coragem de reconhecê-los em nós mesmos e enfrentá-los, nós patinamos no sofrimento. Nós temos esses defeitos. E muitas vezes não é bastante querermos ou intencionarmos instalar virtudes em nós, sem antes reconhecer os defeitos, saber lidar com eles e trabalhar para que esses se dissolvam, se diluam e venham a dar origem a às demais virtudes. As virtudes, elas são adquiridas desde a mais tenra infância, né? Na encarnação. E é preciso que a gente lembre que, na verdade, o espírito vem com a sua bagagem e vem com um conjunto de defeitos que precisam, que fazem parte desse kit para esse projeto reencarnatório. Então, são esses pontos que nós, através do autoconhecimento, precisamos constatá-los, saber quais são, como Joana de Ângeles diz, o construto da sua personalidade é exatamente aquilo que você traz para trabalhar nessa reencarnação. E nós não chegamos a esses componentes do construto da nossa personalidade se não olharmos para dentro, se não buscarmos esses componentes através do autoconhecimento. Xavier de Mestre, que é um outro filósofo, ele diz: não há virtude, rigorosamente falando, sem a vitória sobre nós próprios, e nada vale se não nos esforçarmos. Ou seja, aquilo que for gratuito, aquilo que não produzir dor, aquilo que não produzir um esforço, não tem valor para nós. E nós não vamos instalar novas virtudes se não for pelo esforço, pela prática recorrente de novos comportamentos. Mas como é que a gente muda o comportamento? Como é que a gente muda esse comportamento apenas com a leitura? Eu costumo dizer que nós espíritas, dentro dos centros espíritas, somos espíritas. Mas nós somos mais espíritas lá fora, porque a oportunidade que temos de vivenciar a vida e de adquirir e impressionar o perispírito com as dores, com as vicissitudes, com os aprendizados, que são esses que a gente vai carregar por esses meios, estão lá fora. Nós não podemos, vejam bem, se tivéssemos que encarnar somente para estudar, para ler a codificação, para aprender intelectualmente, nós poderíamos ter ficado nas colônias educativas. Não precisaríamos encarnar e, se precisamos, é exatamente para experienciar a vida. Aristóteles também já dizia que a virtude é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos aquilo que fizemos recorrentemente. E para fazermos recorrentemente alguma coisa, é preciso muita paciência. E essa paciência é fruto de um alto amor, que é muito necessário no nosso caminho evolutivo. Nós não cometemos erros assim, eu me permito pensar.
Nós apenas vivenciamos e produzimos um resultado. Esse resultado ele é compatível e perfeitamente coerente com o nosso grau evolutivo. Nós somos os melhores que nós podemos ser hoje. Quando nós olhamos para trás e nos condenamos ou nos criticamos, muitas vezes nos julgamos e exercemos sobre nós mesmos uma pena, é uma covardia muito grande, porque hoje nós estamos um pouco mais sabidos, hoje nós estamos um pouco mais experientes, hoje nós estamos um pouco mais lidos. Então não é justo que a gente olhe para um momento evolutivo passado, precisávamos passar por ele, precisávamos cometer aqueles erros para que a gente evoluísse e cheguemos, né? E no ponto em que estamos. Jean de La Brouwer, ele também diz, às vezes custa muito mais eliminar um defeito do que adquirir uma virtude. Então, nós somos completos de defeitos e é por isso que nós estamos aqui. Não vou estimular ninguém, mas nós estamos apenas no segundo mundo da escala evolutiva. Nós temos um caminho a ser feito pela frente e a santificação não se dará ao final dessa encarnação. Nós estamos aqui para mais uma fase, para o tratamento e o trabalho de mais um conjunto de defeitos que carregam o nosso espírito, mas não todos. E é preciso que a gente tenha paciência com a gente mesmo, para que a gente possa, na verdade, seguir para as próximas encarnações. A gente ouve a Amélia Rodrigues trazer a história daqueles que fizeram péssimas escolhas, quando ela fala que, na verdade, Jesus retirará do orbe aqueles espíritos renitentes. Nós precisamos abstrair isso como exemplo de consequência se insistirmos no erro. Mas não necessariamente a gente precisa acertar sempre, mas saber das consequências para que a gente possa persistir no esforço transformador. Essa é a fonte da nossa luz, a persistência no esforço. Nós muitas vezes não temos sucesso na aquisição de virtudes nesse momento, nessa encarnação. E o irmão Jacó, ele já nos diz, que para acender a nossa luz espiritual, não necessariamente precisamos ter êxito, nas nossas escolhas, mas nos esforçarmos e resistirmos. A resistência àquelas más tendências já é suficiente para que a nossa luz se acenda e ela gradativamente vá se identificando. Anaís Nin, ela também diz uma coisa muito interessante, quando ela traz que a vida é um processo de tornar-se. A vida é um processo de tornar-se. Tornar-se alguém, de tornar-se melhor, de tornar-se evoluído. Mas para isso a gente precisa de alguns requisitos, E ela diz que a vida é um processo de tornar-se, mas também uma combinação de estados que temos que percorrer forçosamente. E isso vem muito a ver com o que Kardec nos diz, porque ele fez uma pergunta aos espíritos do alto. Pode alguém, na questão 192, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus de escala de aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro? A resposta é curta, breve e bem enfática. Não, de forma alguma. Não queimamos etapas. A vida é realmente um processo. E nós precisamos passar pelas reparações que tivemos que passar. Ainda que tenhamos causado a dor em alguém em vidas passadas e que tenhamos obtido perdão através do nosso arrependimento, não necessariamente nós estaremos isentos de sofrer a mesma dor que fizemos alguém sofrer. Então a vida é um processo. Mas se a gente for observar, não é só um processo de aquisição de intelecto, não é só um processo de aquisição de conhecimento. Não é só debruçar os olhos sobre as leituras que nós vamos evoluir. Nós precisamos tomar conhecimento, mas precisamos ir para a vida, porque a experienciação necessária está lá, não está somente nos gabinetes de leitura. Jung, ele tem uma colocação muito interessante quando ele diz que nenhum sistema, nenhuma verdade pode fornecer o que o enfermo precisa para a vida. Fé, esperança, amor e autoconhecimento.
essas 4 maiores conquistas do homem, é um esforço do ser humano, são também bênçãos que não pode ensinar nem aprender, nem dar nem tomar, nem reter nem obter, pois elas estão conectadas diretamente à vivência, à experienciação. E as vivências não podem ser fabricadas, elas precisam ser vividas de acordo com aquilo que a vida nos oferece, de acordo com o que a vida coloca diante de nós, com todas as suas vicissitudes, com todos os seus prazeres, né? Mas também com todas as suas dores. A evolução moral, ela passa pelo conhecer-se, pelo conviver-se, pelo investigar-se, construir hipóteses sobre as nossas atuais condições, escutar-se, sentir-se, para que a gente possa avaliar os efeitos daquilo que a vida e que a nossa convivência faz, né? Com a convivência que nós... Então, o aprendizado vem de uma prática, e essa prática, ela precisa de oportunidades. Essas oportunidades, elas estão construídas com um componente básico que são os nossos irmãos. Esses irmãos passam pelas nossas vidas em diversas classificações, por familiares, dentro da família como irmãos, como pais, como maridos, como esposas, né? Mas fundamentalmente nós temos uma outra classificação de pessoas que passam pelas nossas vidas, que são os nossos amigos. Nós precisamos do outro para evoluir. E esse outro estão exatamente nesses componentes, nessas classificações de pessoas que passam por nós e cada uma tem alguma coisa a oferecer. É um filho que nos irrita, é um filho sobre o qual nós projetamos as nossas ideias, né? E que se rebela porque não aceita, ou aceita pacificamente, a gente aprende a conviver com isso, né? É um relacionamento conjugal dificultado, com alguns dramas, com alguns percalços, com desentendimentos, e os próprios espíritos falam que a dor de vivenciar, de viver essas experiências, ainda que sacrificantes, ainda que desgastantes, ainda que angustiantes, é infinitamente menor do que a dor da separação. E a gente vê muitas amizades se desfazendo, nós vemos muitas relações se desfazendo. Hoje, para se dissolver um casamento, basta atravessar uma rua, porque os cartórios estão em todos os bairros, né? Mas os espíritos verdadeiramente nos alertam que, na verdade, as uniões, elas têm a propriedade de nos permitir os vínculos. E são os vínculos necessariamente que modelam a nossa personalidade e que vai modelando o homem de bem. Na medida em que nos relacionamos com as pessoas, nós temos a oportunidade de projetar as nossas expectativas, as nossas carências, a nossa imaturidade. Enquanto nós estivermos buscando um culpado fora de nós, para o que nós sentimos, para o que nós passamos, ou para a situação que nós vivemos, nós ainda estamos imaturos e precisamos tomar isso como um verdadeiro aprendizado. Olhar para isso e saber por que eu ainda procuro um culpado, se não a mim mesmo. E, na verdade, não precisamos nem tratar com esse termo culpado, né? Mas por que eu busco uma culpa lá fora? Por que eu me recuso a admitir que essa fragilidade é minha, que essa necessidade é minha e que eu ainda não estou maduro o suficiente para enfrentar a vida e para me tornar autossuficiente? Essa autossuficiência, ela não é fruto do orgulho, ela não é fruto da vaidade, mas é um reconhecimento que a divindade sábia nos deu todos os recursos necessários para a nossa própria evolução. E tudo que nós precisamos está literalmente conosco. Quando nós dizemos que nós precisamos do outro, é porque a dor, a angústia, o incômodo, a mágoa, o ressentimento, o sentimento de vingança, o ódio, eles só são startados a partir do momento em que algo de fora nos provoca. E nós temos essa necessidade de sermos provocados, inquietados, mas para olhar para dentro de nós e saber,
que me incomoda? Por que isso me magoa? Por que isso me machuca? Por que eu me sensibilizo diante dessa situação? Por que eu não reconheço no outro, um outro ser, um outro espírito, no seu processo evolutivo, que ainda é capaz de fazer essas mazelas? Por quanto tempo eu nutro essa angústia, ou essa raiva, ou esse ódio? Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos com as situações da vida. Na proposta não é nos tornarmos frios e insensíveis, mas nos reconhecer, nos conhecer verdadeiramente. Na medida em que eu me incomodo com alguma coisa que fere um sentimento de justiça que trago em mim, natural, ótimo que isso aconteça. Mas se eu passo 2, 3, 4 dias visitando, nutrindo e alimentando aquela angústia, aquela mágoa, aí tem alguma coisa que eu preciso me conhecer e me trabalhar a partir desses sentimentos. A questão 192, aqui corta. Nós adquirimos virtudes em todas as idades, em todas as fases da nossa vida. Algumas virtudes requerem um desenvolvimento prévio, né? Algumas virtudes requerem um nível de inteligência mais elevado, que é fruto também de uma experienciação que a gente passa lá fora. Algumas requerem vontade, é preciso que, para termos essa vontade, é preciso estarmos num grau evolutivo um pouco mais elevado. Tudo isso dentro da mesma encarnação. Nós temos que ter também, para instalar algumas virtudes, a capacidade de reflexão, de refletir sobre nós mesmos, sobre a situação pela qual nós passamos. Ver o bem no que se faz. Todas as situações, tudo o que fazemos, no exercício da nossa profissão, por mais dramática que ela seja, ou por mais imperativa no exercício da justiça que ela venha a exigir de cada um de nós precisamos fazer o bem, reconhecer o bem que tem dentro daquilo que nós fazemos. Isso distribui o sentido da vida. Quais são as virtudes que a gente tem que instalar em nós? Qualquer uma. Aquela que estiver mais perto do nosso momento evolutivo. Aquela que a gente se aperceber, né, que precisa trabalhar. Conversava com alguém que diz, poxa, quando alguém buzina atrás de mim, instintivamente eu tenho uma reação biológica que me faz tirar o pé do acelerador. Isso tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Isso tem alguma coisa a ver com o avanço moral? Se alguém buzina atrás de mim, ele tem alguma necessidade, ou uma necessidade de dar um socorro, ou até mesmo uma necessidade de mostrar poder, ou até mesmo uma necessidade de extravasar sua raiva por algum motivo. Mas não me cabe reagir, né, de uma forma igual e contrária. Na verdade, nós precisamos compreender isso e entender as oportunidades que nós temos, estão em todos os nossos momentos, estão em todos os segundos dos nossos dias e da nossa vida. Para trabalharmos tudo isso, precisamos do autoconhecimento. Como reajo diante das pessoas que eu não gosto? Como é que eu reajo diante das pessoas que não me são simpáticas? Como é que eu reajo diante das pessoas ou dos comportamentos de pessoas que não me são agradáveis, que me ferem, que me machucam? Nós precisamos fazer uso de todos os nossos sentidos, não é só ver o que nos acontece, não é só ouvir o que nos dizem, mas fundamentalmente entender o que nós sentimos, aonde está a causa desses sentimentos, o que ele nos fere, o que ele nos provoca, de que forma ele nos magoa, por quanto tempo ele perdura. Observar-se a partir de todos os nossos sentidos. E como resistir a essas tentações da vida? Treinar a disciplina pessoal. Somente na relação com o outro e com a vida é que podemos exercitar esse treinamento para superarmos a cada vez. Não necessariamente a cada tentativa a gente vai evoluir. Não necessariamente a cada momento nós vamos simplesmente conseguir êxito. É bem provável que já tenhamos ouvido, ou para nós ou para alguém ao nosso lado, uma frase que diz: você promete, 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 e na verdade você não cumpre.
né? Porque nós temos a intenção de não magoarmos, de não ferirmos, de não destratarmos, de nos tornarmos pessoas melhores. Mas tem um como, e esse como, ele passa pela prática. Ele passa pela recorrência do nosso comportamento bom para que a gente possa evoluir. Eu costumo dizer que nós espíritas percebemos os nossos erros mais rapidamente. E nós pedimos desculpas mais rapidamente. Nós pedimos perdão mais rapidamente. Mas isso não significa que nós estamos transformados. Significa que nós percebemos as nossas mazelas, os nossos defeitos. Mas necessariamente é preciso do dia seguinte para a gente errar de novo. E errar de novo, e errar de novo. Para que esses erros venham nos mostrando e dando lugar a novas virtudes. O mundo está cheio de pessoas simpáticas, né? E muitas vezes a gente costuma dizer ao outro o que nós imaginamos que o outro quer ouvir, para que sejamos sempre simpáticos. E isso não ajuda na construção do outro, né? Nós precisamos vestir a verdade de acordo com os ouvidos que vão ouvir, mas nós fazemos parte da transformação evolutiva daqueles que passam por nossa vida, do mesmo jeito que eles também fazem parte da nossa transformação. Mas eu preciso compreender o outro, saber as razões pelas quais, me colocar no lugar do outro sem carregar a sua dor, não é essa a proposta, mas saber o que diz aquele silêncio ou aquela lágrima silenciosa, para que eu possa de alguma forma ajudar. Essa ajuda também, ela requer que encontremos o momento daquele indivíduo, porque é preciso que ele esteja receptivo, senão essa atitude não ajuda muito. Mas o mundo está cheio de pessoas simpáticas e precisando e carente de pessoas empáticas, daquelas que percebam que em cada comportamento, em cada atitude e em nós também existe uma necessidade. E é essa necessidade que a gente precisa buscar. Quando nós falamos mais alto, ou quando nós exigimos, ou quando nós nos colocamos de forma imperativa, ou produzimos uma expectativa que é de um comportamento de alguém que convive com a gente, nós precisamos entender qual é a necessidade que eu estou sentindo de obter a resposta que eu desejo de um comportamento de uma outra pessoa. Não é o outro, mas sempre nós temos uma necessidade, ou uma necessidade de poder, ou uma necessidade de afeto, ou fruto de uma carência. Alguma necessidade nós temos, e é essa necessidade que precisa ser analisada para que a gente possa trabalhar não no outro, mas em cada um de nós. Para esse processo evolutivo, nós precisamos perceber a importância dos nossos vínculos. O vínculo, ele tem uma função, uma propriedade de nos ligarmos ao outro. Essa ligação, ela permite o compartilhamento dos sentidos da vida. E eu costumo dizer que nós ficamos um pouco mais sabidos, mas no mínimo diferentes, a ponto de reler alguma leitura feita antes de uma forma diferente quando conversamos com alguém, ainda que essa conversa seja sobre futilidades. Mas nós nunca seremos o mesmo quando contactamos com alguém. E esses contatos, eles dentro do seio familiar, na convivência com amigos, provocam vínculos mais estreitos, mais profundos, a ponto da gente dizer assim, eu conheço você. Esse eu conheço você, ele precisa ser colocado entre aspas, porque se nós somos diferentes a cada segundo, se a cada leitura, se a cada convivência, se a cada conversa, se a cada palestra nós nos transformamos, nós não somos o mesmo. Então essa questão de dizermos, eu te conheço, pode nos levar a um estigma, né? E a gente não perceber a transformação, a mudança pela qual o outro passou. E essa mudança, essa transformação, ela se acentua, ela fica mais efetiva, mais sólida, mais constante na medida em que criamos vínculos. Os vínculos familiares, eles já vêm explicados por si mesmos, por razões espirituais,
nós nos encontramos no seio da família. De uma forma semelhante, mas não necessariamente pelas mesmas vias, nós construímos os nossos vínculos com os nossos amigos. Esses talvez sejam mais necessários, mais poderosos na nossa transformação do que até mesmo os vínculos familiares. Os vínculos familiares, eles se constituem muito provavelmente para as reparações, mas os vínculos fraternais, os vínculos com os nossos amigos, eles têm uma propriedade de transformar as nossas emoções. A nossa psique, ela se reconstrói a cada contato, a cada abraço, a cada conversa, a cada momento de empatia com os nossos amigos. Não é à toa que nós precisamos colecionar amigos. Não é à toa que as novas amizades nos dão uma sensação de prazer. Não é à toa que nós sofremos quando um amigo parte, ou quando um amigo viaja, ou quando uma amizade se desfaz. Nós vemos hoje uma situação muito delicada pelo momento político que o país enfrenta, e as pessoas são fiéis às suas crenças, e elas se determinam no posicionamento, esquecendo que as convicções são as piores coisas que podem acontecer para um homem, e é preciso, acredito que a humanidade ela vai amadurecer na medida em que ela perceba que as convicções nada mais são do que hipóteses que nós preferimos acolher. E essas hipóteses elas são sempre temporárias. Mas nós nos tornamos fiéis a essas hipóteses, falsas crenças, fiéis a essas crenças, em detrimento da fidelidade com os nossos amigos. E muitas amizades de longas datas se desfazem por apego àquilo que nós acreditamos como nossa verdade, esquecendo que a verdade está sempre em processo de construção e de transformação, mas a amizade não. A amizade precisa criar vínculos profundos para que possamos coletivamente também nos reconstruir e nos transformar. O processo evolutivo, que é fruto da misericórdia divina, essa oportunidade reencarnatória, e que nos diz que nós somos responsáveis por nós mesmos, não invalida a ideia de que nós precisamos do outro. Muito do processo evolutivo não depende só de mim, a escolha depende de mim, mas eu preciso desses vínculos com os amigos, eu preciso dos vínculos familiares, porque a partir deles eu me transformo. Não existe transformação ou construção do homem de bem isolado numa floresta. Não há transformação. A convivência social ela é extremamente necessária para o processo evolutivo. Muitas vezes, e no mínimo, nós nos vemos através do outro. Nós nos enxergamos através do outro. Nós enxergamos os nossos defeitos convivendo com as pessoas, convivendo em sociedade. Nós somos um indivíduo, mas também pertencemos a um grupo familiar, pertencemos a um grupo social, pertencemos a um grupo profissional. Nós precisamos e temos uma necessidade instintiva de sermos aceitos, e no trabalho dessa aceitação é que nós vamos modelando as nossas diversas personas, os nossos diversos papéis. E são esses exercícios de ser aceito, de nos tornarmos pessoas melhores, para que sejamos aceitos, para que venhamos a ser aceitos, é que nos ajuda nesse papel transformador. Eu espero que tenha ficado alguma semente no coração de cada um e que nos ajude, a nos olhar calmamente, amorosamente, para nós mesmos, para buscarmos em nós aquilo que naturalmente, sem pressa, sem neurose, possa vir a ser transformado. Porque Jesus disse, que ninguém virá ao Pai senão por mim. Muita paz.